Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para um momento de estudo, não é isso? Hoje aqui, dando continuidade ao tema, né, que a gente trabalhou na aula anterior, certo? Que a gente viu sobre a Revolução Verde. Hoje o nosso foco vai ser como se deu essa Revolução Verde aqui no Brasil. Certo? Mas, antes de tudo, né, antes da gente introduzir a aula, eu quero dizer a vocês que somos uma equipe, né? Isso, sempre a gente reforça isso porque é muito importante, né? Quando a gente age coletivamente, a gente fica muito mais forte, né? Fortalece. É muito importante lembrar que temos aqui uma equipe, né, na produção que deixa esse conteúdo de qualidade, né, cada vez mais se aprimorando para deixar esse conteúdo de qualidade para vocês, certo? Tem o nosso intérprete de Libras aqui, né, Anderson, e seja bem-vindo, Anderson. E sempre a gente lembra, né, que temos aqui eu e mais um professor que vai estar aqui mediando o chat, né? Se você ainda não baixou aí seu aplicativo, né, do Educa Recife, corre logo, baixa para que a gente tenha essa interação, que é muito importante, certo? Então, o professor Gilson nos acompanha, o professor Alami também, né, sempre está junto com a gente aqui. Então, é muito importante a gente frisar sobre isso. E o seu professor também, em sala de aula da sua escola de origem, também é importante nessa caminhada, tá bom? Mas sem mais delongas, eu vou passar agora a palavra para o professor Gilson, aí para ele dar uma palavrinha para vocês. Me organizando aqui, pessoal. Bom dia, bom dia. Eita lá, vem para cá. O Luiz já deixou o seu olá dele aqui. Bom dia, pessoal. Vocês já sabem quem é, né? Já estão fazendo aí juntinho comigo, o rostinho lindo, depois desse feriadão, né, lindo, maravilhoso, vocês curtiram aí, né, na praia, não sei, ficou em casa, aquela coisa toda. Enfim, vamos embora, sustentabilidade, juntíssima aqui com a professora Vanessa, já estou aqui deixando o meu bom dia no nosso queridíssimo Educa Recife, chega junto lá, interaja com a nossa aula, deixa suas perguntas, suas dúvidas, só vitória. Também lembra, né, que dá uma moralzinha a gente lá no canal do YouTube, Invenção. Chega lá no nosso videozinho, dá um like. Pode deixar um comentário também, você fica à vontade, tá certo? Vamos embora, pessoal! Exatamente. Vamos aqui começar, né, nossa aula dando continuidade ao assunto que a gente estava vendo, né, na aula anterior sobre a Revolução Verde, né? Um conteúdo que vocês vão ver aqui em sustentabilidade, certo? E que também é um conteúdo que a gente aborda na geografia, certo? Mas vamos lá. Antes de a gente começar, né, os conceitos e tudo mais, a gente vai rever, né, relembrar o que é que a gente viu na aula anterior, né, o que é que foi a Revolução Verde, né, esse processo de mecanização, né, a gente pode dizer que foi o processo que introduziu a industrialização na área rural, certo? Então, o aumento de produção agrícola, modernização no campo. O percurso da Revolução, né, Verde se deu lá na década de 50, né, com a questão lá de trazer a questão da segurança alimentar, né? Então, um grande agrônomo norte-americano que introduziu, Norman, né, introduziu algumas sementes, começou a pesquisar sementes que pudessem ser adaptadas, né, isso, a solos, climas diferentes. Então, foi todo esse processo que ele começou a introduzir. E como se deu o processo da Revolução Verde, né? Foi de uma forma muito acelerada, o uso também de agrotóxicos que a gente falou, desenfreado, né? Isso. E também a gente viu alguns pontos positivos e alguns pontos negativos em relação a essa questão da Revolução Verde, né? Os pontos positivos a gente viu que acelerou a produção agrícola, né? Trouxe eficiência na área do campo, mas, no entanto, houve muitos pontos negativos, né? Essa questão dos insumos químicos, né? De fertilizantes, agrotóxicos, desmatamento desenfreado, né? Trouxe desequilíbrio ao ecossistema. Tudo isso a gente viu na aula anterior como forma, né? Que não trouxe tanta, como forma negativa, né, desse processo de Revolução Verde. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso e ver como foi no Brasil a questão da Revolução Verde. Então vamos lá, relembrando, né, isso, Revolução Verde, o emprego da tecnologia no meio rural,
ok? E o aumento da produção agrícola também, né? Então, resumidamente, né, isso a gente viu que o emprego da tecnologia, a modernização, começou a muitos maquinários, né, o aumento de maquinários dentro do meio rural e o aumento da produção agrícola, né? Com as máquinas começou a se produzir em grandes escalas. Aí você sempre lembra, né? No Brasil, quando é que surge aqui a Revolução Verde no Brasil? A gente está o quê? No período de ditadura militar. Ainda não aparecia em sua tela, mas enfim, está ouvindo a minha voz. Agora sim, olha eu aqui, aquele período de ditadura militar, né? Vamos lá, 1960, 1970, a gente começa a ter essa implementação de novas tecnologias, pesquisas desenvolvidas através de universidades, instituições privadas, tudo isso para tentar modernizar ainda mais o nosso setor rural brasileiro, beleza? Exatamente. E daqui a pouco a gente vai entender um pouco, né, essa questão do contexto histórico da época que foi introduzido, né, estimulado esse processo de aumento de produção, né, com essa revolução verde, de uso de tecnologia na área do campo, como é que se deu e que contexto histórico a gente estava vivendo na época, certo? Mas aí, relembrando, né, o desenvolvimento de técnicas de cultivo, né, consequentemente aumenta a produção, porque se a gente desenvolve aí tecnologias, aumenta também essa produção de alimentos, mas, no entanto, também nos traz grandes desequilíbrios ambientais, né? Isso a gente vai ver mais à frente, que trouxe impactos ambientais e também sociais. Então, o surgimento da Revolução Verde no Brasil, né? Isso, como a gente estava falando aqui, o momento histórico que se vivia, né, foi impulsionado, né, a partir da década de 60, né, quando surgiu, quando começaram a se pensar nessa mecanização, nesse aumento de produção agrícola, foi na década de 60. E isso no momento ali, né, na história, vocês já puderam ter visto isso nas aulas de história e vão ver ainda mais quando estiver no ensino médio. O momento ali que estava vivenciando era o governo de Juscelino, né? Juscelino, ele tinha um lema na campanha dele, assim, né? E era o que ele trouxe, assim, muito da política que ele utilizou, era que em 5 anos ele desenvolvesse o Brasil em 50. Então, houve muita movimentação, mobilização para que mecanizasse, né, o campo, né, houve um investimento maciço ali, né, muito firme, muito forte em relação à questão agrícola e também urbana, né, a gente falou aí a questão de Brasília, né, tudo isso que foi construído no período, não é isso, professor Gilson? Isso mesmo, que é o chamado 50 anos em 5, nosso querido Juscelino Kubitschek, né, que é justamente que já vem essa ideia de ocupação daquela região central ali do Brasil Centro-Oeste, desde o período de Vargas, né, que ele chama lá do a marcha para o oeste, vamos embora para o oeste. E aí, Juscelino Kubitschek, né, tem toda essa questão também de desenvolver. Onde é que fica Brasília? Vocês sabem, né? Olha lá, nosso querido Distrito Federal, toda aquela região central brasileira e trazer essas novas práticas para aquela região e o próprio desenvolvimento econômico, tá certo, gente? Pois é, dentro de um programa aí, né, de aceleramento econômico que era justamente a pauta, né, a finalidade que tinha muito do governo de Juscelino. Então, foi nesse momento, né, e aí surge essa questão do milagre econômico, certo? Que o milagre econômico foi um movimento instituído pelos governantes da época para alavancar as taxas de crescimento econômico, certo? Então, devido a essa questão que estava se trazendo, né, para dentro do Brasil, com o governo de Juscelino, veio também essa questão de estimular aos governantes, né, da época que pudesse também trazer esse aceleramento, né, na economia, para que pudesse ter uma questão de modernização, enfim, não só na área urbana, mas também na área rural. E dentro disso houve um maciço investimento na agricultura brasileira, né? Então, devido a essa questão do programa, né, de milagre econômico, trouxe também uma firmeza ali, né? Uma questão sólida de investimento na agricultura brasileira. E é nesse período que entra a Revolução Verde muito fortemente aqui no nosso país.
E aí surge a Embrapa, né? A Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Eu já não erro mais, né? Tá vendo? Lembra que eu errei, não foi? Na aula eu corrigi. Isso, na aula passada o professor Gilson citou aí a Embrapa, né? Essa empresa aí que trabalha com essas pesquisas agropecuárias. Então, como o professor Gilson falou no início da aula, né? Que houve muito investimento nessa época, década de 60, 70, em pesquisas, né, em estudos em relação a essa questão para o aumento da produção agrícola, né? Isso. Então, deu nesse período justamente aí. Então, aqui, ó, empresa pública de pesquisas vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, certo? E também, gente, como a gente falou na aula anterior, tinha essa questão, né, de quando a Revolução Verde se iniciou, ela se iniciou com essa questão, né, fim da Segunda Guerra Mundial, estava a Europa destruída ali e tudo, e precisava trazer uma forma que segurasse a questão alimentar. Então, inicialmente, a proposta era essa, né, de erradicar a fome. Então, no Brasil também tinha uma pegada mais ou menos assim, mas, no entanto, não foi isso que a gente encontrou dentro da perspectiva dessa Revolução Verde, né? Porque ainda continuou a questão das concentrações de terra, né? A questão das desigualdades, a lógica capitalista, né? Também se mantendo aí, então não foi dessa forma que se erradicou a fome, né? Não, a proposta inicial era essa, mas, no entanto, não foi isso que a gente teve e nem tem hoje, porque ela ainda percorre muito. A gente ainda vê muito esse tipo de agricultura, né? Intensiva, é muito forte ainda dentro da nossa realidade aqui brasileira. Então, o setor agrícola é extremamente forte e desenvolvido, baseado na monocultura de exportação, né? Isso, a questão da monocultura, aí aqui a gente tem a questão da soja, né? A cana-de-açúcar e, consequentemente, a gente sabe que a monocultura, ela traz grandes desvantagens aí, né? Traz muitos impactos ao nosso meio ambiente, ao nosso solo. Os benefícios ficaram concentrados na mão de um pequeno grupo de grandes produtores rurais, certo? E aí a concentração fundiária permaneceu, os conflitos agrários também, né? E a desigualdade social. A gente viu lá na questão quando a gente estava falando da reforma agrária, né? Que o Brasil tem ainda essa questão muito forte. E eu acho que dos países, né, os países da América Latina, o Brasil é o que mais tem essa desigualdade na questão fundiária, né, devido ao processo histórico, essa mal distribuição das terras. Então, ela é ainda muito forte, que começou lá nas capitanias hereditárias e percorre ainda a nossa história, né? Então, dentre os países aqui da América Latina e tudo mais, o Brasil ainda é o que fica muito desigual dentro dessa perspectiva fundiária, né? E ainda existem muitos conflitos agrários dentro do Brasil em relação a isso. Então, as consequências da Revolução Verde, né? Quais foram as consequências? Impactos ambientais. Desmatamento, que a gente sempre fala aqui, a gente sabe que o desmatamento ele traz muitos danos, né, gente, para a nossa natureza, para o nosso meio ambiente, para a gente também, inclusive a gente que mora nas cidades também tem impactos diante dessa questão do desmatamento, né? Desmatamentos e queimadas. A gente sabe que polui nossa atmosfera e aí acaba influenciando também nas grandes cidades. Então, o desmatamento foi uma consequência. Você pega ali, né, professora, principalmente as regiões em que nós temos um desenvolvimento agrícola de culturas de commodities, né? E aí tem questão de soja, também produção de algodão, aquelas coisas todas. Aí a camada natural, né, de vegetação que existe em determinadas áreas não se torna propício para o desenvolvimento desses tipos de agricultura, né? Por isso que eles chegam lá e fazem o quê? Dá ali o chamado corte raso,
para que torne aquela área propícia para o desenvolvimento de determinados tipos de agriculturas envolvendo aí chega na questão, né? Não só do desmatamento, também impactando o solo, né? Grandes máquinas, toda aquela questão da agricultura intensiva. Intensiva, exatamente. Então, é justamente essa questão, né? E a utilização desenfreada de fontes de água também, né? Trouxe alguns problemas e também a questão dos agrotóxicos, né? Esses insumos, dos fertilizantes, muitas vezes contaminando as águas, ok? E a compactação do solo, né, professor Gilson? Sim. Fale um pouco mais a respeito dessa questão aí, que a gente, né, impacta também, né, o nosso solo. Porque o solo ele tem uma coisa que a gente chama de porosidade, né? Ele é formado por poros, que é justamente para ter a circulação de água, de vento, de vento, justamente para ajudar, né, a planta, as raízes se desenvolverem naquela camada. Aí quando a gente tem esse tipo de agricultura, né, principalmente intensiva, né, grandes máquinas passando por cima, toda aquela questão da retirada, depois plantar de novo, e aí compacta, o solo compacta, esses poros, ó, eles vão diminuindo e aí tirando aí a vida, digamos assim, saudável do solo, né, tornando esse solo bem menos improdutivo. Por isso que às vezes, professor, algumas culturas em determinadas épocas, né, naquele solo já ficou tanto degradado que eles têm que procurar outra área para se desenvolver, porque aquele solo ali se tornou improdutivo. Exatamente, isso. Então, poluição também causada pelos produtos químicos, como a gente estava falando, né? Essa questão aí de agrotóxicos que a gente ainda vê, infelizmente, na nossa realidade brasileira, onde a gente consome ainda muitos alimentos vindo desse processo aí da Revolução Verde, né? De monoculturas, enfim, e traz muitos malefícios à nossa saúde. Também. Então, olha aqui, ó, a gente representando aí a questão dos maquinários, né? E esse processo aí de degradação do solo. Então, o avanço das monoculturas em áreas florestadas também quebra do equilíbrio ambiental natural, né? Isso, então, esse ambiente aí equilibrado, natural, sem ser um ambiente modificado, né? Vocês já estudaram isso em geografia, né? Paisagem natural, isso. Paisagem modificada, certo? Onde a gente... É o mesmo que paisagem cultural, né? Que é aquela que tem interferência do homem, né? Paisagem antrópica, paisagem humana, enfim. Sim, onde essa modificada é onde tem intervenção, né? Humana aí modificando essa paisagem, trazendo algum desgaste no meio ambiente ali, né? Então aí acaba causando um desequilíbrio no ecossistema. Aí você vê as plantações aí todas secas, né? Uma área que a gente não vê verdes. Os animais que vivem aí dentro desse território também são impactados, então causam malefícios gigantescos e fora que também traz problemas para nós, né? Nós, seres humanos, precisamos da natureza, né? Precisamos dela para que a gente possa sobreviver. Não é isso? E a substituição, né, professora, do trabalho braçal. Se lembra que a gente tinha aqui 2 convidados, né, na aula anterior. Cadê eles? Infelizmente, eles foram... Eita, quase que não sai. Começou a gaguejada. Se estenderam no feriado. Foram substituídos pelas máquinas, né, gente? Por isso que eles foram procurar as áreas urbanas. Urbanas, exatamente. Procurar melhores condições de vida. Aquela questão do êxodo rural, né? Olha aí, ó. Vai forçar o quê? Pois é. Força o quê? A favelização. Vocês já sabem tudo isso, né, gente? Isso. Então, vamos lá, seguindo. E os impactos sociais também, né? Trouxe impacto social. Por quê? Aumento da mecanização da agricultura aumentou o desemprego, né? Então, nos países subdesenvolvidos, né, esse processo de mecanização, de trazer maquinários novos ali para o campo, só beneficiou ao grande produtor rural, né, aos latifundiários, porque o pequeno produtor, aquele que trabalha com agricultura familiar, ele foi impactado porque ele não tinha condições de ter acesso àqueles maquinários, àqueles instrumentos que estavam sendo introduzidos no meio rural.
Então, muitos deles acabaram que não conseguiram se manter ali e começaram a ir para as áreas urbanas. E como o professor Gilson comentou, né, nesse processo de saída do campo para as cidades, né, o êxodo rural, também trouxe impactos à questão da cidade, né? Muitos deles começaram a chegaram nas cidades também, não tinham oportunidades e começaram a ficar à margem da sociedade, e isso causou a questão da favelização ou periferização, né? Como chama-se esse processo que se dá. Então, outra questão que impactou foi a degradação ambiental, prejudicou as pequenas comunidades rurais, certo? O uso de sementes, né, geneticamente modificadas dificultou o acesso de insumos produtivos, né, justamente porque isso tudo custa, né? Então, esse pequeno produtor, ele acaba ficando sem acesso a isso. Então, aí começa também a se aumentar a questão da lógica capitalista, né? Onde o lucro está acima, onde esse pequeno produtor ele não tem acesso, ele acaba ficando fora dessa questão. Então, o aumento dos custos de produção obrigou muitos agricultores a vender as suas propriedades, que era o que eu estava falando, né? Venderam suas propriedades para esses grandes latifundiários e acabaram saindo em busca de uma vida melhor nas cidades. Então, qual foi o cenário, né, que a Revolução Verde nos deixou, né? E o cenário que a gente ainda vive hoje. Hoje a gente está mudando, né, a mentalidade em relação a essa questão dos agrotóxicos, das questões de trazer uma alimentação mais saudável, até porque trazem muitos danos à nossa saúde. A gente sabe que muita questão assim de câncer e tudo mais é vinda dessa questão dos agrotóxicos, né, desses fertilizantes que é utilizado nessa produção de grande escala. Então, trouxe um cenário muito problemático para dentro da nossa sociedade, né? Dentro da nossa sociedade. E qual foi esse cenário? Na dificuldade dos pequenos agricultores em comercializar produtos em um mercado de alimentos competitivos, aí o capitalismo, né? Essa questão onde o grande produtor era que saía à frente, até porque a produção era bem maior, né, do que o pequeno produtor. A fome, né, ainda é uma constante, sendo que muitas famílias ainda não possuem condições econômicas de acesso à alimentação. Então, o que se tinha como ideia inicial, né, inicialmente, de erradicar a fome e tal, não trouxe, né, não trouxe essa questão. Então, talvez essa questão da Revolução Verde trouxe mais pontos negativos, né, do que positivos dentro de um contexto geral, não só ambiental como social, né, trouxe impactos. E para a questão da saúde também. Então, atenção, né? As técnicas trazidas pela Revolução Verde foram sim importantes, né? A irrigação, por exemplo, foi um grande avanço no setor, né? Então, trouxe alguns importantes avanços assim para produção de larga escala, mas contudo, né, a utilização de diversas substâncias nocivas ao organismo, os latifúndios, o desmatamento e as diversas outras interferências causam desconforto, né? Causam impactos muito grandes para nós, seres humanos, e para o nosso meio ambiente. Então, é uma reflexão aqui, né? Antes da gente finalizar essa aula. Ô, professor Gilson, né? Vamos refletir um pouco, né? Afinal, qual o real preço do desenvolvimento agrícola, né? Se a gente traz, assim, algumas problemáticas dentro dessa perspectiva aí da Revolução Verde, né? Qual o real preço mesmo da gente desenvolver na questão agrícola e trazer muitas questões que são nocivas para nós e para o nosso meio ambiente? Justamente, porque você pega, né, toda aquela questão, música aleatória agora, e assim, você tinha toda aquela questão de um cenário, de uma produção em baixa escala, né? Quando a gente tinha aqueles pequenos agricultores, né, desenvolvendo lá toda aquela questão de subsistência, agricultura familiar. Aí o que é que eles dizem? Se a gente aumentar essa produção com o advento das máquinas,
a gente vai ter bem mais alimentos disponíveis do que naquelas épocas anteriores. Mas só que aí o que acontece? Quando a gente tem o produtor, por exemplo, que a gente tem aqui os nossos convidados, com uma enxadinha lá aqui, ó, trabalhando no quintal, e a gente substitui aquela enxadazinha por uma máquina, aí a gente já está aumentando, ó, o custo na produção. Então, aquele alimento gerado na enxadinha vai ter um valor, e aquele gerado pela grande máquina já vai ter outro valor para justamente suprir a questão da modernidade, a questão do maquinário. Então, a gente aumenta a produção, beleza, mas aí esse produto ele vai ter um valor acessível para que as pessoas tenham acesso a ele? Será que aquele produto modificado geneticamente, transgênico, ele vai ser um produto acessível para as pessoas comprarem? Enfim, são questões que a Revolução Verde, quase que não sai de novo, nos traz a pensar sobre esses assuntos, se realmente valeu a pena. A gente vê que tem muitos pontos positivos, beleza, tem sim, mas também todo esse lado negativo, a gente tem que saber equalizar esse meio termo aí, beleza, gente? Exatamente, né? A gente pensar em relação a isso, né? Essa forma que a gente desenvolve, né? Que desenvolvimento é esse, né? Onde a gente traz alguns problemas que a gente não pensa, né? Dos impactos que podem causar ao nós seres humanos, seres vivos e também ao nosso meio ambiente. Então fica essa reflexão, a gente vai ter outras aulas que a gente vai poder estudar, entender um pouquinho melhor, né, sobre a questão de agrotóxicos, transgênicos, né, alternativas, né, também que são viáveis, né, de agriculturas, aí como a agroecologia, a agricultura familiar, que são algumas alternativas diante dessa questão toda aí que a gente abordou dentro da Revolução Verde, né, que trouxe muitos pontos negativos para nós e para o meio ambiente. Teve um que perguntou, professor, a questão da irrigação, né, como foi que modernizou, gente, aquela questão ali de aspersor, quando você vê lá aquele sistema de irrigação, ó, girando automaticamente, aquilo ali é um aspersor que ele já é automatizado, né? A gente já deixa programado ele, já temos sistemas para isso, para que de tantas e tantas horas, né, a depender do cultivo, do plantio que esteja naquela região, ele vá lá regar aquela região, sem precisar de você passar lá, né, com aqueles... Regador, né, pessoal? Até isso modernizou, gente. Tá vendo? Exatamente. Isso aí foi um ponto positivo, né? Mas algumas questões a gente discutiu nessa aula de hoje e a gente vai ter algumas aulas aí pela frente para poder trabalhar sobre essa questão, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço e até o próximo momento de estudo. Tchau, tchau!